pela participação neste seminário virtual do Instituto Internacional de Física. E é o meu prazer introduzir hoje o professor Júlio Fabris, da Universidade Federal de Espírito Santo. O Júlio recebeu o doutorado dele da Universidade de Pierre Marie Curie em Paris, França, e já acho que há anos ele é professor da UFES. A área principal dele é cosmologia e gravitação, e além das pesquisas, o Júlio é também bem conhecido como popularizador da ciência da área dele. Ele é organizador de vários eventos, inclusive escolas para os alunos, e hoje ele vai falar sobre a pesquisa dele. Obrigado, Júlio, por aceitar o nosso convite. Eu peço todo mundo desligar os microfones, manter microfones desligados e fazer perguntas no final da apresentação. E vocês podem se inscrever no chat para fazer pergunta. Obrigado. Ok. Obrigado, Dmitry, pelo convite. Obrigado a todos aí da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, do Instituto, né, pelos convites, pela oportunidade de falar aqui, apresentar esse seminário. Eu acho que, primeiramente, eu tenho que compartilhar até, deixa eu só pegar, eu tinha compartilhado, mas alguma coisa aconteceu, deixa eu ver. Tá, ok. Então, desse seminário, eu sugeri a gente discutir um pouco sobre um trabalho que a gente acabou de terminar, colaboração com um aluno da graduação, inclusive, o Thales Gomes, mas com um pós-doutorando que trabalha no nosso grupo, o Júnior Toniato, e com um colaborador, Hermano Velten, da Universidade Federal de Ouro Preto, que é um trabalho sobre a gravitação newtoniana e a variação do acoplamento gravitacional G. Isso aí é um tema, ao mesmo tempo que simples, porque nós estamos abordando a gravitação newtoniana, eu creio, pelo menos, que ele pode abordar alguns dos problemas principais hoje da física e da cosmologia, e da astrofísica também, né, relativos, inclusive, o problema de formação de estrutura e o setor escuro do universo, matéria e energia escura, por razões que eu vou expor depois. E esse seminário, então, ele tem um aspecto bastante simples em vários momentos, justamente porque nós tratamos da gravitação newtoniana, mas ele apresenta alguns desafios que eu gostaria de discutir. O tempo é curto, mas talvez depois nas perguntas alguns detalhes possam ser abordados. Então, eu vou começar o seminário de uma forma bastante elementar, que tá, deixa eu ver aqui, tá, recordando a gravitação newtoniana, tá? Teoria gravitacional newtoniana, que bom, todos nós conhecemos, né, foi proposta no século XVII por Newton. Na verdade, tem uma querela aí em relação à participação de um outro físico na época, que era o Hooke. Houve até uma acusação de um certo plágio, mas não vamos entrar nessa questão histórica. Mas o principal que todos nós sabemos é que ela prevê por uma força gravitacional criada por uma partícula pontual, uma lei do inverso quadrado de distância relacionada à massa. De uma forma um pouco mais sofisticada, ela pode ser expressa através dessa equação 1, que é chamada equação de Poisson, que relaciona o potencial gravitacional psi com a densidade de matéria e onde aparece o acoplamento gravitacional G. Essa equação ela conduz automaticamente à lei do inverso ao quadrado de distância, porque ela pode ser integrada, essa gradiente do psi, o Laplaciano de psi igual a 4πg ρ, dessa forma integral, usando essa relação que é conhecida em vários contextos, né, que o Laplaciano dessa função, que é o inverso da distância relativa entre dois pontos, é igual a uma função a menos de uma constante, né, uma função delta de Dirac. Tá? E aplicando essa relação aqui, nós temos que para uma partícula pontual, o que seria uma partícula potencial? Seria uma distribuição de massa dada por m, um delta de Dirac, delta R'. Aplicando aqui nessa formulação integral, nós obtemos que o potencial é menos g m sobre r, potencial por unidade de massa,
E isso resulta também na força do inverso ao quadrado, porque a força é menos o gradiente do potencial. Então, é algo bastante conhecido e bastante testado, só que, hoje em dia, a gravitação newtoniana não é mais o ponto principal, e isso que depois eu vou discutir depois, porque ela foi superada pela teoria da relatividade como uma teoria gravitacional. Nós vamos abordar isso rapidamente depois. O que eu queria chamar a atenção é que o G, o complemento gravitacional, aparece em todas essas fórmulas, é uma constante. E só para também contextualizar um pouco mais, eu gostaria de alertar aqui que a lagrangiana, tá? Você pode deduzir essa equação de Poisson a partir de uma lagrangiana, tá? Que é um método usual em física teórica para você definir um sistema físico que contém certo grupo, certos conjuntos de simetria. Então, se nós usarmos essa lagrangiana representada aqui pela equação 6, nós obtemos... eu vou talvez desligar o vídeo, talvez seja melhor, não? Ou não? Pode deixar. Como quiser, você pode deixar assim. Deixa ligado, por favor, que a gente está gravando. Tá bom. Então, ela, para um princípio variacional, que está dado aqui pela equação 8, direto, isso é um problema bem simples de cálculo variacional, a partir dessa lagrangiana 6, onde inclui aqui o potencial, o G e o ρ, nós obtemos, então, a equação de Poisson, que é essa equação, portanto, define a gravitação newtoniana e onde G aparece como uma constante. Muito bem, agora, para mostrar alguns contextos, sobretudo porque eu vou depois usar algumas relações do futuro para mostrar o que acontece quando a gente considera que G não é uma constante, e vou também mostrar depois as justificativas para isso. Vamos resolver um problema simples, que é o problema de uma esfera com massa com densidade constante de raio R, e calcular o potencial dentro. É um problema bastante tradicional, então a densidade é constante até o raio da esfera e ela é zero a partir do raio da esfera. Você tem um vácuo. E podemos resolver aquelas equações, tá? Nós podemos então definir a massa total em termos da densidade. O potencial é um problema de livro-texto, bastante elementar. O potencial no interior da esfera, ela se lê dessa maneira, tá? Aqui observem que o R, que é o raio, é pequeno, que dá o raio a distância até o centro. O potencial cresce dentro da esfera, mas externamente à esfera, manifestação da lei de Gauss, ele decresce com o inverso da distância, como previsto originalmente. Tudo se comporta para externamente como se a massa estivesse concentrada na origem. Então, esse é um problema simples, vocês podem definir aí a força dessa esfera. Eu coloquei esse resultado, que eu quero comparar depois com outros resultados que a gente vai mostrar quando essa hipótese de que G não é uma constante é desenvolvida. Nós podemos também, isso é uma coisa meio surpreendente, escrever uma cosmologia newtoniana. E essa cosmologia newtoniana, ela é baseada em 3 equações, essencialmente. É uma equação da continuidade, que expressa a conservação da matéria, tá? A matéria se conserva. A dinâmica é representada pela segunda lei de Newton, como em cosmologia você vê o universo como fosse um fluido homogêneo, isotrópico, então é interessante escrever essa segunda lei de Newton na forma de uma equação adequada para fluidos, que é a equação de Euler, e a presença do campo gravitacional como interação dominante no universo implica que nós vamos usar também a equação de Poisson, tá? Que define o campo gravitacional. Então nós temos as 3 equações fundamentais que são interessantes para construir uma cosmologia newtoniana. Então a primeira é a equação de continuidade, a segunda lei de Newton formulada em termos de uma equação de Euler, quer dizer, de um sistema euleriano, e onde aparece aqui, como elementos de força, o gradiente da pressão e também a força gravitacional, que é menos o gradiente do potencial gravitacional. E, finalmente, a equação de Poisson. Curiosamente, essa cosmologia newtoniana foi desenvolvida depois, foi desenvolvida na década de 30 do século passado, depois que uma cosmologia relativista tinha sido formulada no âmbito da teoria da relatividade geral, por várias razões. Mas ela é bastante interessante e importante ainda assim, mesmo que não seja relativista. Isso pelo seguinte,
porque se você resolve essas equações, e para resolver isso, o que nós fazemos? Essencialmente, consideramos que a distribuição, que a matéria do universo é homogeneamente distribuída, quer dizer, a densidade só depende do tempo, não depende da posição, e que a pressão também é função da densidade, portanto, só depende do tempo. E nós descrevemos também que o universo está em expansão. Isso é dado por um campo de velocidades, que é essa equação 17, onde aparece aí, é simplesmente a lei de Hubble, Lemaitre, no fundo, que diz que a velocidade de afastamento dos objetos é proporcional à distância, mas essa proporcionalidade é dada por uma função do tempo, que o universo está em expansão, está mudando sua configuração, que a gente, por razões de conveniência, expressa como um ponto sobre A. E jogando na equação de Euler, a gente obtém essa equação fundamental 18, que aparece a segunda derivada de A. E essa resulta das equações anteriores que eu mostrei. E essa equação é a mesma que a gente obtém na equação relativista, da cosmologia relativista, onde o A é interpretado como chamado fator de escala, aquilo que determina a escala do universo, e como o universo está em expansão, essa escala ela é dependente do tempo. Certo? Então, essa equação a gente pode resolver usando a conservação da matéria, eu não vou entrar em detalhes técnicos, qualquer coisa a gente pode discutir depois, e o resultado é bem interessante, é que o fator de escala que te diz como o universo está se expandindo vai como a uma potência do tempo, que é 2/3. Essa lei de potência aí tem dois aspectos a serem destacados. O primeiro é que, nota que o universo está em expansão, mas a expansão, a potência é 2/3, o que significa que é uma expansão desacelerada. O universo está desacelerando, o que newtonianamente se entende porque a gravidade é atrativa, então o universo ele tende a frear a expansão do universo. Um segundo aspecto interessante é que essa solução é a mesma, isso que eu gostaria de chamar a atenção, que você obtém numa cosmologia relativista, feita usando a teoria da relatividade geral, que é muito mais complexa, para o caso de um fluido com pressão essencialmente desprezível, o que descreve o universo em boa parte da sua história. Boa parte das suas histórias, e justamente no período em que o universo forma suas estruturas, pode ser descrito por uma lei semelhante. Quer dizer, a cosmologia newtoniana, muito embora muito limitada, ela tem forte contato com o que prediz, inclusive, a teoria relativista, baseada na relatividade geral, em vários contextos. E é isso que eu gostaria de chamar a atenção. Mas ela é incapaz, devido ao fato da natureza da gravidade ser atrativa, de descrever qualquer expansão acelerada. A expansão é sempre desacelerada. E isso é importante porque hoje os resultados observacionais indicam que o universo está, hoje, nesse momento, numa fase de expansão acelerada, e isso está ligado à existência de um setor escuro no universo, em particular a energia escura que provoca essa expansão acelerada. Isso é impossível de descrever de maneira simples na cosmologia newtoniana usual. Agora vamos falar, tudo isso é feito com G constante. E por que tocar nesse assunto? Bom, G é uma gravitacional, é uma constante de acoplamento gravitacional que te diz qual é a intensidade da força gravitacional, foi introduzida junto com a teoria, por Newton, no século XVII, e sempre foi considerada uma constante. Por que, então, considerá-la uma não constante? Essa ideia de que G pode não, na verdade, ser uma constante, foi primeiramente evocada por um dos físicos mais importantes do século XX, que é Dirac, que é responsável pela formulação da teoria quântica relativista, que é a equação de Dirac, que se aplica às partículas, em particular de spin semi-inteiro, e que prevê, entre outras coisas, explica várias propriedades do elétron, na verdade, usa o conceito de spinor, que é fundamental, e essa equação prevê também, a equação de Dirac prevê a existência de partículas. Foi formulado, se não me engano, quando Dirac tinha 28 anos. Ele ganhou o prêmio Nobel pouco depois de vida isso. E ele, num artigo da Nature, eu acho que de 37, ele evoca a possibilidade de G variar. Dirac era uma pessoa com ideias bastante interessantes e inovadoras. E por que isso? Um artigo curto, menos de uma página. Ele notou, eu só vou exemplificar aqui um caso, mas ele aborda várias coisas, que se você pegar certas constantes fundamentais da natureza,
você obtém certas relações curiosas entre elas. Em particular, o que vai me interessar aqui, tem outras que são muito interessantes, que eu não vou abordar, é que se você combinar o H cortado da mecânica quântica, o G da gravitação, o C da velocidade da luz, e usar a constante de Hubble, hoje, da lei de Hubble, cujo inverso te dá a idade do universo, a idade do universo é calculada com o inverso dessa constante de Hubble hoje, H0 que eu coloquei aqui, que está ligado àquele A ponto sobre A que rege a expansão, mas só calculado hoje, e fizer essa combinação, você obtém a massa do Pio, que é uma massa extremamente importante para explicar as forças nucleares, por exemplo, mas é uma das partículas importantes, que foram inclusive descobertas na mesma época prevista por Yukawa. Então, livremente, ele falou assim, se essa relação aqui não for uma coincidência, mas expressar alguma relação profunda na natureza, eu fico com um problema, porque se H0 expressa a idade do universo, o resto é tudo constante. Então, isso só vai ser válido num curto espaço de tempo, a menos que uma das constantes fundamentais varie com o tempo. Então, pode ser o H cortado, o C e o G. E ele propõe que seja o G, por outros motivos que eu não vou entrar aqui. E para que essa relação, como o inverso de H0 é a idade do universo, é o tempo, discorrido desde a origem do universo, então ele propõe que G deve variar com o inverso do tempo. O G deve decrescer com o tempo. E isso é uma ideia que ficou desenvolvida depois por outras pessoas que abordaram esse problema depois, essa ideia, mas ficou uma ideia curiosa. Não é tão simples como está aqui, porque eu só peguei um exemplo, mas é bastante rico. E vários testes foram feitos, então, a partir de então, para ver se G varia com o tempo. E desses testes, hoje, o resumo desses testes é que a variação fracional de G com o tempo, se ela ocorrer, tem muitos testes, inclusive recentes, feitos sobre isso, testes usando sistemas cosmológicos, astrofísicos, geológicos, inclusive idade da Terra, formação da Terra, é de que deve ser da ordem 10 a menos 3 por ano a menos 1. É uma variação pequena, mas, do ponto de vista geológico, talvez muito pequena, mas do ponto de vista cosmológico, não. Ela pode ter implicações. E também para a formação de estruturas no universo, mesmo para as formações, por exemplo, de objetos compactos, como estrelas de nêutrons ou mesmo buraco negro. E aí nós vamos partir, então, agora para uma teoria relativista. Eu vou explicar um pouco por que vou abordar esse ponto. É que o que ocorre é que, como falei, a moderna teoria da gravitação não é mais a teoria de Newton, é a teoria da relatividade geral, que é dada por essa equação 24. Eu só coloquei aqui a fórmula, para quem não conhece, não é muito complexo isso aqui. Ela simplesmente te diz, aqui, pegar na equação 24, que o lado esquerdo descreve a geometria do universo, onde esse Gemini aqui expressa a distância entre dois pontos no espaço-tempo, que define a geometria local. E o Temini aqui é um tensor, só que essas quantidades são chamadas de tensores, são generalizações do conceito de vetor, se vocês quiserem, expressa a distribuição de matéria e energia no universo. Então, a geometria é determinada pela expressão, pela densidade, pela distribuição de matéria e energia. E essa equação 25 implica que a matéria e a energia se conservam no universo. Uma expressão, é um pouco complexo isso, por vários motivos. Definir a lei de conservação na relatividade geral não é tão simples, mas ela expressa isso aí. E aqui aparece o G, obviamente. E essas equações se reduzem às equações newtonianas, em particular a equação de Poisson, tranquilamente no regime em que o campo gravitacional é muito fraco, que é o que acontece, por exemplo, na superfície da Terra, no sistema solar, mesmo a nível de galáxias, aglomerados de galáxias. E o G aparece aí e é uma constante. Não segue a hipótese de Dirac. Essas equações podem ser deduzidas de um princípio variacional, só vou mostrar a chamada lagrangiana de Einstein-Hilbert, aqui é 26, que, aplicando o princípio variacional, como nós fizemos lá para o caso da lagrangiana, que leva a equação de Poisson, só que aqui a gente tem que fazer uma variação em relação à métrica, que é a geometria, tá? Você obtém aquelas equações da relatividade geral. Ora, pouco depois, quer dizer, não pouco depois, algumas décadas depois do Dirac ter feito aquela hipótese da variação de G, foi proposta uma teoria relativista, a G variável.
E qual é a ideia? Foi proposta, na verdade, teve umas ideias do Jordan na década de 40, mas, sobretudo, na década de 60, início da década de 60, dois físicos, Brans e Dicke. Brans era aluno de Dicke, de doutorado na sua tese, construir uma teoria, uma versão da teoria da relatividade geral, onde G varia com o tempo. E a ideia é muito simples, é substituir 1/16πg por um campo dinâmico φ, que depende agora do tempo e da posição. Eles não só se limitaram à questão de depender do tempo, eles consideraram que o campo gravitacional pudesse depender também da posição, quer dizer, o acoplamento gravitacional, desculpe, o G. Na verdade, o φ, então, está relacionado ao inverso de G. φ, portanto, é um campo dinâmico, que não é uma constante, ele tem que ser resolvido junto com as outras equações. E a lagrangiana, então, que substitui a lagrangiana de Einstein-Hilbert nessa formulação, é essa aqui onde aparece o campo φ, aqui uma chamada acoplamento não mínimo entre o campo φ e o termo gravitacional, o LM aqui é o termo de matéria, como antes, e aparece um termo cinético, com uma constante ômega, que desempenha um papel muito importante, que é uma constante sem dimensão que te dá um acoplamento dessa relação. Muito bem. Eu não vou mostrar as equações, elas são um pouco mais complicadas, mas aqui nós temos um efeito dinâmico. E qual os objetivos disso aí? Bom, primeiro, antes de falar de um dos objetivos de Dirac, primeiro era incorporar, do Brans incorporar a tese do Dirac, era também impor o princípio de Mach. Mas antes de discutir isso, dizer o seguinte, que essa teoria de Brans-Dicke, ela se reduz à relatividade geral quando o φ é constante, o campo que está relacionado ao acoplamento gravitacional constante, isso a gente devia esperar, mas também quando esse parâmetro ômega aqui for ir para o infinito, for muito grande. Os diferentes testes observacionais hoje em dia indicam que esse parâmetro ômega deve ser realmente muito grande. Ele, na verdade, muitos testes indicam que o ômega deve ser maior que 40.000. Isto torna a teoria de Brans-Dicke, naquela formulação, essencialmente idêntica à teoria da relatividade geral. Tá? Embora essa afirmação tenha que ser ponderada de diversos jeitos. Porque eu falei que quando o ômega for muito grande, nós temos que recuperar a relatividade geral. 40.000 é um número muito grande para qualquer quantidade adimensional. Tá certo? Muito bem. Mas a ideia do Brans-Dicke era bastante bonita porque, entre outras coisas, ela tentava incorporar o princípio de Mach. Qual é o princípio de Mach? É um princípio formulado por Mach, acho que, se não me engano, era um austríaco, no início do século XX, e que dizia o seguinte, que era uma tentativa de impor a ideia de inércia. O que é massa? Esse é um dos problemas mais importantes da física hoje. Sempre foi, aliás, não apenas hoje. A gente usa a palavra massa várias vezes, mas a compreensão fundamental do que é massa não está longe ainda de ser um assunto fechado. E o Mach tentava dar uma origem para a inércia. Então, ele falava o seguinte, que a inércia é uma manifestação da interação da sua matéria, de um corpo, com o resto de toda a massa do universo. E, para isso, é preciso de uma interação de longo alcance. O que significa isso? Pega um balde aqui. Essa é a chamada experiência de balde de Newton, que já tinha sido evocado por Newton. Se você fazer ele girar no referencial fixo das estrelas, vamos usar esse linguajar, você sabe que a superfície da água no balde, ao girar, vai assumir essa forma côncava. Né? Isso é conhecido, é uma experiência que vocês podem fazer em casa. Obviamente, conhecido isso. Entretanto, vamos fazer uma experiência hipotética. Vamos manter o balde fixo e vamos girar as estrelas, todo o universo em torno do balde. O que vai acontecer? A água vai continuar plana ou ela vai assumir a superfície côncava? Se ela assumir a superfície côncava, isso significa que a aceleração é um conceito relativo. E isso daria uma ideia de que, na verdade, o que nós chamamos de massa inercial é devido a uma interação entre o corpo local com toda a massa do universo. E essa é uma das ideias de Brans-Dicke ao introduzir esse acoplamento gravitacional variável. Então, notem que o acoplamento gravitacional variável tem consequências profundas. Obviamente, essa experiência de girar o universo em torno de um balde é um pouco difícil de fazer, então não podemos testar, fica com experiência hipotética apenas. Na verdade, a tentativa de Brans-Dicke não deu muito certo no sentido de incorporar o princípio de Mach. Ela, na verdade, é menos machiana até que a própria teoria da relatividade geral, por várias razões, mas ela deu origem a um conjunto de teorias relativistas da G variável imensas,
que hoje estão extremamente na moda, como as chamadas teorias de Galileans, Rondesk, FDR e várias teorias. Pode relacionar até a teoria de cordas também, se vocês quiserem. Isso por vários motivos, porque essas teorias podem dar boas respostas para o problema da existência de singularidades na teoria da relatividade geral, como a singularidade do Big Bang, como a singularidade dentro do interior de um buraco negro, e podem dar respostas extremamente positivas para o processo de aceleração hoje do universo, que normalmente é explicado através da chamada energia escura. Então, é uma teoria extremamente rica. Mas o curioso, tá? Então, vai além da questão do princípio de Mach. Mas o curioso é que houve e há hoje uma profusão de teorias relativistas às G variáveis por todos esses motivos que ultrapassam, de uma certa forma, até a motivação inicial do Dirac, mas que são bastante ricas. Como eu falei, a própria teoria de cordas, de uma certa forma, prevê um fenômeno dessa natureza. Mas o interessante é que, apesar da profusão de teorias relativistas às G variável, não houve uma formulação consistente, uma teoria newtoniana a G variável. E isso apresenta as várias dificuldades, que são um pouco longas de descrever aqui, mas a ideia principal é que a primeira tentativa foi feita em 78 por Markowitz, foi quase a primeira tentativa, houve uma outra, mas um pouco mais complicada, em que ele simplesmente fez o seguinte, ele pegou a equação de Poisson, e onde tinha G constante, ele colocou G como função do tempo, e tirou as consequências. Ora, o problema disso é que você não tem uma equação para G. Ele supõe um comportamento baseado naquelas teses de Dirac. Então, portanto, é uma teoria incompleta, porque G não é determinado dinamicamente. Você tem que supor como que G varia. Então, essa teoria de Markowitz, mas logo aí já aparecem os problemas de construir uma teoria newtoniana de G variável. Entre elas, o fato de que a conservação de energia não é mais válida, enfim, tem uma série de problemas. E aí se pode explorar, usando a tese de Dirac, como a gente falou, que o G varia com o inverso do tempo, você encontra que o universo, por exemplo, uma das predições, que o universo vai variar não como 2/3, no caso, como G é constante, mas como 1/3. Ora, 1/3 é menor do que 2/3. Isso significa que o universo vai mais lentamente, se expande mais lentamente que no caso da cosmologia newtoniana, a G constante. Então, essa teoria é interessante, é uma primeira tentativa, mas ela, por exemplo, ela enfoca mal o problema de você ter, por exemplo, uma fase de expansão acelerada. E também ela não tem um princípio variacional. Ela não tem uma lagrangiana que resulta nessas equações. E aí acho que meu tempo está próximo, né, de se esgotar, eu vou descrever o que a gente fez nesse trabalho, baseado nisso. Então, baseado em todos esses problemas, que a gente falou assim, será que não é possível a gente construir uma lagrangiana, uma teoria newtoniana G variável, baseado numa lagrangiana? Qual é o objetivo disso? Tem o objetivo puramente acadêmico, isso deve, em princípio, ser possível. Foi possível na teoria relativista, por que tanta dificuldade na teoria newtoniana? Mas também porque, se você construir isso, talvez você consiga resolver um dos problemas de Markowitz, que é o problema da conservação da energia, por exemplo. Tá certo? Conservação de energia que se perde na formulação dele. Então, a teoria de Brandstrom, infelizmente, não fornece essa condição, porque a teoria de Brandstrom, por várias razões que é longo explicar aqui, ela reduz na teoria de campo fraco, onde o regime newtoniano é válido, tá? A teoria de Newton é G constante, por razões aqui que eu não vou discutir. Mas a gente, então, pensou numa lagrangiana inspirada em Brandstrom, mas não é Brandstrom, mas inspirada, onde a gente introduz esse campo sigma, que seria responsável pelo acoplamento gravitacional. E guardamos aqui o ômega, emprestamos aqui do Brandstrom esse ômega acoplamento gravitacional. E vocês notam que é uma teoria G variável, porque a presença de sigma vem multiplicando o G0. Então, isso aqui, o G0 sigma, te dá o acoplamento gravitacional efetivo, que pode depender tanto do tempo na posição nesse formalismo. E aqui você tem potencial gravitacional usual newtoniano, psi. Depois também eu vou falar sobre outras motivações para construir tal teoria. Aparece aqui C ao quadrado, nós somos obrigados a introduzir uma invariante de velocidade devido a questões dimensionais. Aplicando o princípio variacional, nós temos essas equações. E aqui, em relação ao Markowitz, a gente ganhou alguma coisa. A gente ganhou porque agora nós temos... O Markowitz seria só essa parte inicial da equação 33. Nós temos que agora, o que é responsável pela variação do acoplamento gravitacional, que é esse campo sigma, ele tem uma equação própria também, que é a equação 34. Então, temos aqui um sistema acoplado de equações e o sistema automaticamente ele
você não precisa escolher como que G vai variar no tempo. As suas equações, dependendo do conteúdo de matéria, vão te dizer, e da simetria que você usa, como que ele vai se variar no tempo e na posição também, porque observe que tem derivados espaciais aqui. E nós recuperamos a teoria usual newtoniana quando sigma é constante e ômega vai para infinito. Preciso que as duas condições, como em Brandstrom, sejam satisfeitas. Tá? E aí a primeira coisa que a gente pensou é o seguinte, isso aí é uma modificação da lei de Poisson, portanto, devemos ter uma variação da lei de força. É difícil você saber como que agora é a lei de força aqui, as equações são um pouco complicadas, mas resolvendo aquele mesmo problema da esfera com densidade constante, tá? E eu só vou resolver aqui, bom, mostrar aqui os passos principais tecnicamente, resolvemos, e comparamos para o caso, por exemplo, e a gente obtém que para externamente, isso é uma coisa importante, fora da esfera, nós temos uma esfera com densidade constante, a força é a mesma da newtoniana, mas no interior da esfera, não. Ela é diferente. Mas se a gente usa, por exemplo, para a Terra, como que comparamos as forças, no caso newtoniano e no caso da Terra, você tem os dois gráficos aqui, e eles são essencialmente a mesma coisa. Há uma pequena discrepância, como estou mostrando, perto da origem. Então, nós não estamos, na prática, nos afastando muito da lei de força newtoniana, que é muito bem testada. E isso aqui, na verdade, esse gráfico tá superposto aqui, no caso, no primeiro gráfico. Então, você quase não vê uma diferença, pelo menos para situações típicas, por exemplo, do Sol, da Terra, de objetos que a gente conhece. E depois, aqui, aliás, esse aqui é o gráfico superposto, você não vê nenhuma diferença, aqui para um certo valor de ômega. Então, nós temos os desvios são muito pequenos da teoria newtoniana, para situações conhecidas, que é muito bom, porque se a gente tivesse desvio muito significativo, por exemplo, para o Sol e para a Terra, nós teríamos problema para explicar a existência desse objeto. E nós fomos para a cosmologia depois. Estudamos qual é o impacto disso na cosmologia. E aí nós desprezamos as derivadas espaciais, porque agora tudo só depende do tempo, nós estamos considerando uma distribuição de forma de matéria. As equações se reduzem às 40 e 41. Nós supomos leis de potência para a solução e a gente cai numa equação agora para aquele fator de escala que te dá a evolução do universo, um pouco modificada pela presença desse campo sigma aqui, esse último termo 43. E a potência, lembrando que R aqui é a potência do fator de escala, ele obedece uma equação de segundo grau, tá? E que recupera a teoria newtoniana G constante quando o ômega vai para infinito, como a gente deveria esperar. Mas aqui eu só vou focalizar no resultado. O resultado é esse aqui. Ó. Você tem duas raízes possíveis, e aqui que eu queria chamar a atenção. Tá? Você resolve o sistema acoplado de equações. E aqui que está interessante. Isso aqui por exemplo, aqui à esquerda, a raiz de R. E aqui te dá a raiz de S, que te dá como que o acoplamento gravitacional varia no tempo. E o que nós notamos é o seguinte, olha, à esquerda aqui você recupera o limite newtoniano. Mas à direita, vocês notam que a partir de zero, aquele expoente, esse aqui é o expoente do fator de escala, ele se torna maior que 1. E isso implica, então, que você pode ter situações com o universo em expansão acelerada. Mas agora não determinada por uma energia escura, mas pela variabilidade do acoplamento gravitacional. Só que para que isso aconteça, nós temos que ir no sentido inverso do que propôs Dirac. Aqui, ó, isso aqui é S, tá? Isso implica que o acoplamento gravitacional tem que crescer no tempo, tá? E não diminuir. Tá? O outro ramo te reduz exatamente a mesma coisa, que tem uma singularidade devido a um fato, é que essa raiz não existe para um valor específico lá. E, novamente, aqui, se vocês olharem à esquerda, você tem expansão acelerada do universo com acoplamento gravitacional crescente. Quando você tem expansão desacelerada do universo, que é o lado direito aqui, ó, você tem um fator de escala decrescente. Então, aqui os resultados se tornam extremamente ricos e você recupera o essencial da relatividade. Da física newtoniana usual, da relatividade, em alguns regimes, você tem predições novas que podem ser de interesse, inclusive para explicar alguns dos problemas grandes hoje da cosmologia. Então, indo para as conclusões, né, a variabilidade das constantes fundamentais está na ordem do dia, e isso quem se dedica à física teórica sabe muito bem que não é apenas G que é considerado variável, às vezes existem teorias baseadas na quebra da simetria de Lorentz, que considera até C, a velocidade da luz
como variável no tempo, e outras também. Segunda constatação, que é surpreendente, que é construir uma teoria newtoniana de G variável não é simples, nós tivemos muito trabalho para construir. Talvez, curiosamente, é mais complicado que uma teoria relativista de G variável. Tá? Mas os resultados são extremamente profícuos nessa questão. E, inclusive, nesse sentido de que você pode obter, de uma forma extremamente simples nessa teoria, um universo em expansão acelerada que hoje é responsável por tanto problemas e uma literatura imensamente vasta e controversa sobre como explicar a fase atual da aceleração inversa. Obviamente, é um resultado preliminar, nós não testamos ainda em situações outras extremas que são importantes, por exemplo, estrelas de nêutrons, que deve dar vínculos extremamente fortes a essas teorias também no projeto. Mas é interessante que a gente tem essa formação. E depois, uma conclusão, o Brasil e Plínio foram os fundadores do grupo de pesquisa aqui na UFES, em Vitória do Espírito Santo, e foram os primeiros, sobretudo o Brasil, que abordou esse problema da variação de G em teorias tanto newtonianas como relatividade geral. Ele que, digamos que o essencial sobre o assunto, inclusive muita coisa que eu falei aqui, eu aprendi com ele. Ele faleceu esse ano, então fica a minha homenagem a ele por aqui uma das últimas fotos dele. Tá? Então é isso que eu queria falar. Obrigado, desculpa aqui se eu passei o tempo, mas... Tá. Obrigado, Júlio, pela apresentação, muito claro, muito interessante. Algumas perguntas, eu não vejo ninguém inscrito no chat, mas... eu posso... Como? Técio. Técio, ok. Desculpe, sim. Técio, por favor. Vocês podem me ouvir? Sim. Primeiro, agradeço ao professor Júlio pela apresentação, excelente apresentação. Eu tenho uma pergunta sobre o princípio de Mach. Assim, pelo que eu entendo, o princípio de Mach afirma que a origem da massa inercial é devido à interação com todas as outras massas no universo. Isso parece estar em conflito com o entendimento de acordo com o mecanismo de Higgs, que diz que a massa é devida à interação das partículas com o campo de Higgs. Então, eu queria saber assim, qual é o status atual do princípio de Mach? Qual é o entendimento depois da descoberta do bóson de Higgs? Só um minutinho, por favor. Só um minutinho. Meu Deus. Desculpe. Deixa eu ver. Como que eu volto aqui? Volto aqui. Sim, deixa eu só tentar voltar aqui. Acho que eu perdi. Aqui, deixa eu só voltar. Só não sei como é que eu volto aqui para a apresentação. Mas... bom, o seguinte, a questão é que efetivamente você pode usar o princípio de... Você falou bem aí, o Higgs, ele, na teoria quântica de campos, é o responsável pelo mecanismo, né, de geração de massa. Mas, mesmo assim, isso não invalida a pergunta do que seria exatamente essa massa. Tá? Você tem uma geração no mecanismo lá, você coloca um acoplamento, você tem esse campo escalar, mas você tem que pensar, no fundo, o que é essa massa? Isso ainda é um problema um pouco complicado. Você pode explicar lá em teoria quântica de campos que a massa será sempre como é que eu diria, um polo no propagador da partícula, enfim, você pode fazer várias explicações. A explicação de Mach é uma tentativa de explicação clássica. Você tentaria explicar a massa como a interação entre aquele objeto
local, por exemplo, qualquer objeto que você tem aqui, nós mesmos, toda a massa, a configuração do universo. O problema de que para você ter isso é que você não basta pensar na força gravitacional, porque a força gravitacional ela encai com o inverso do quadrado da distância. Ela é uma força de longo alcance, mas assintoticamente ela é nula. Tá? A tentativa que foi feita pelo Brandstrom foi de fazer isso através do acoplamento gravitacional como um campo dinâmico, era introduzir um campo esse campo dinâmico seria efetivamente um campo de longo alcance e que seria responsável pela geração da inércia, porque G multiplica a massa. Tá? Então, só que a questão é que, por exemplo, nessa tentativa de Brandstrom, nessa tentativa clássica, tá? ela trouxe problemas, porque na verdade, eu comentei brevemente ali, a teoria de Brandstrom, ele fala lá, inclusive o título do artigo, se não me engano, fala no princípio de Mach, mas a teoria é menos machiana do que a relatividade geral. Em que sentido? Porque na relatividade geral, deixa eu só ver se eu recupero aqui o zoom, eu não estou conseguindo recuperar. Vocês estão vendo a apresentação? O que vocês estão vendo aí? Sim, a gente está vendo a apresentação. Tá certo, é que eu perdi ela aqui. Você pode talvez... Não sei. Porque provavelmente você tem duas janelas. Pois é, como é que eu passo de uma para outra? Alt e Tab e escolha o zoom. Alt, Tab, né? Deixa eu ver aqui. Alt, Tab. Deixa eu ver, mas... Bom, eu tento aqui enquanto que... Aqui não está aparecendo que eu estou com máquina, não estou lembrando aqui como é que seria aqui feito. Mas falando, eu queria mostrar só uma equação que... Deixa eu ver se eu consigo... Aqui... Tente agora compartilhar de novo, porque você saiu agora da... Para o compartilhar, tente compartilhar de novo e talvez vai aparecer agora. Desculpe aqui, é coisa rápida. Vamos lá. Eu vou tentar mostrar aqui, porque aí fica talvez um pouco mais claro. Tá? Aqui. Apareceu. Tá? Estão vendo agora? Agora você tem que compartilhar de novo, tem que Então, vamos compartilhar. Tá? Share screen, desculpa. Aqui, certo. Share. Desculpa. Né? É que se você olhar para a equação da relatividade geral, que é essa aqui, 24, o que você esperaria pelo princípio de Mach? Você esperaria que, quando não tivesse matéria, a única solução fosse trivial. Se não tivesse, porque a curvatura aqui, a relatividade geral, baseada na ideia de que a interação, a gravitação é a curvatura do espaço-tempo. Na falta de matéria, você não deveria ter curvatura. Só que as equações, quando você faz T igual a zero, então você deveria esperar a existência só de uma solução trivial, que seria o espaço de Minkowski. No entanto, o que acontece é que existem várias soluções de vazio na relatividade geral, que são incompatíveis com o princípio de Mach. Você não tem matéria, mas você tem curvatura. E a teoria de Brandstrom, essa aqui, que é baseada aqui, ela foi introduzida com esse enfoque, no entanto, ela é pior ainda. Ela tem mais soluções de vácuo do que a própria teoria da relatividade geral. Ela é mais rica nesse sentido. Então, embora a ideia do Brandstrom fosse de incorporar o princípio de Mach, no fundo, nesse sentido, o resultado foi negativo. Eles pioraram a situação do ponto de vista do princípio de Mach. No entanto, eles deram origem a todo um ramo de pesquisa muito interessante ligado ao problema de singularidades iniciais, ao problema do estudo do setor escuro do universo, todas aquelas teorias que eu citei, Rondesk, e, inclusive, se descobriram depois conexões interessantes, por exemplo, que quando esse par atômico é igual a -1, você tem uma conexão com teoria de cordas no limite de baixas energias. Então, há uma série de conexões. Mas a situação do princípio de Mach, voltando a essa questão, eu não acredito que o princípio de Higgs, que o mecanismo de Higgs invalide a questão levantada por Mach, porque
finalmente continua sendo um mistério. Você introduz a massa, mas o que é essa massa inercial? Por que os corpos reagem dessa forma? Naquilo que a gente chama de inércia, né? Não invalida essa questão e, do ponto de vista mais fundamental ainda, o professor Mark, até onde eu sei, não há um mecanismo de incorporar ele, seja na teoria newtoniana, seja na teoria relativista. Continua sendo um problema em aberto. Inclusive, saber se o professor Mark é válido. Você teria que fazer aquela experiência do balde ou qualquer coisa nesse sentido. Mas, teoricamente, se você conseguisse uma teoria que o vácuo fosse totalmente trivial, talvez seria possível ter algum insight sobre isso. Não sei se eu respondi até isso. Entendo. Respondeu sim, professor. Obrigado. Então, a próxima pergunta é do Isaac Ramalho. Isaac, por favor. Na verdade, eu pedi o link para o trabalho e me enviaram. Desculpe? Não, eu tinha pedido o link para esse trabalho. Sim, desculpa, ok. Então, Eu o Júlio, como pode encontrar esse trabalho? Essa é a não, pergunta. O nosso ou do Bragic? não, o seu. Mas já me passaram o link. Mas aí, eu só queria incorporar uma coisa que o Teste falou. Ele perguntou sobre se o princípio de Mach era compatível com o Higgs, já que o Higgs dá origem à massa. Mas, no final das contas, mesmo dentro da teoria quântica de campos, você vai ter massa sendo gerada também sem usar o mecanismo de Higgs, por exemplo. Tem outras formas de geração de massa. Então, no final das contas, a pergunta não... Né, bem, eu não entendi o que ele queria perguntar, na verdade. Se eu puder complementar... Então, a massa do próton. Então, a massa do próton, ela não é dada pelo Higgs, por exemplo. A soma da massa dos quarks é irrelevante ali. Então, você tem toda a massa dada por um mecanismo que é completamente diferente do de Higgs. E, de novo, é outra forma de você ter massa, etc, etc. A pergunta do professor aí é mais fundamental. O que é a massa, né? É outra coisa. Então, justamente, Isaac, o que eu estava querendo dizer como você está dizendo, a massa do próton, a soma da massa dos quarks é insignificante, porque o resto da massa é gerada dinamicamente. Mas o que eu estou querendo dizer é que na teoria quântica de campos parece se ter uma visão um pouco diferente, de que a massa está mais relacionada às interações da partícula com as outras partículas, com o Higgs, de maneira mais elementar, ou pela interação forte e tal. E parece ser um ponto de vista um pouco diferente da ideia que o princípio de Mach tenta implementar. O princípio de Mach é justamente a massa seria a interação do corpo com todo o resto, né? Se você parar para pensar, eu acredito que ainda tá valendo, né? Então, como o professor está dizendo, talvez os dois conceitos são conciliáveis. Né? Você pode ter uma conciliação entre os dois. Ok. Júlio, você quer adicionar alguma coisa a essa discussão? Só um detalhe, né, de que, efetivamente, a questão da massa, o que é massa, a meu ver, continua sendo, mesmo apesar de todos os mecanismos que você possa pensar, né, inclusive com o mecanismo de Higgs e outros processos, ela continua sendo uma incógnita, né? Nesse trabalho que a gente escreveu ali, propriamente, a gente não tenta responder muito bem o que é massa, embora tenha essa conexão com a variação de G, que, em princípio, pode estar relacionado com o princípio de Mach. Em princípio, digo. A relação não é tão direta assim. Então, como eu falei, eu acho que o mecanismo de Higgs ele pode te explicar, é um mecanismo que permite você entender ou descrever por que tal partícula vai ter uma massa, né, e outras não, por exemplo, faltam. Então, e por que uma vai ter uma massa ou vai ter outra. Mas a pergunta fundamental do que é massa ainda, a meu ver, ficaria ainda em suspense. Você tem um mecanismo, mas talvez o que ele está representando, fundamentalmente, ainda é uma questão. Ok. Então, temos próxima pergunta pelo Hector. Hector, por favor. Alô, boa tarde. Boa tarde. Me escuta? Sim, sim. Sim.
Boa tarde. Bom, não, a pergunta mais é curiosidade, aquela relação que o senhor deu do H cortada ao quadrado, né, do constante de Hubble dividido por GC, 2/3, né, massa do pio, né? Aqui. Imagino que essa relação foi determinada, foi estudada pelo Dirac nos anos 40, né? Então, até nesse momento, imagino que essas constantes variaram, né? Tanto, principalmente na questão de técnica de medição, né? Com mais precisão, né? E também essa massa de pion. Naquela época, imagino que esse pion era considerado como partícula fundamental. Hoje em dia não seria mais. Então, essa questão, essa relação, né? Hoje em dia continuaria sendo válida, talvez teria que substituir por alguma outra massa, alguma outra partícula, né? Então, gostaria que o senhor talvez dê alguma mais explicação melhor dessa parte. Tá, olha, aqui justamente a questão, eu cheguei, eu acho que a citar rapidamente, o Dirac não fala apenas nessa relação, ele pega uma série de relações. Como você tem razão, na década de 30, quando foi o artigo do Dirac que foi publicado, foi 37, se não me engano, foi mais ou menos no mesmo período que o Cauchy tinha proposto as interações nucleares. E ali, depois surgiu a ideia de um mediador de partículas que tinha a massa, que era a massa do píon, que depois iria ser detectado por César Lattice, o Kalinin, inclusive nos raios cósmicos e tudo, né? Teve o mesomic, inicialmente, bom, tem toda uma história. Entretanto, não é a única relação que o Dirac estuda. Ele estuda outras relações, por exemplo, tem então, acho que aqui quase todo mundo deve ter passado pelo Rally de Resnick, não é isso? Tá certo? E eu acho que no volume 3 do Rally de Resnick, ele faz o seguinte, pega e calcula a razão entre a força elétrica e a força gravitacional no átomo de hidrogênio. Problema simples. Ali entra G, porque tem a força gravitacional. O elétron tem massa, o próton tem massa. Você tem um número que dá ordem de 10 a menos 40. Tudo bem, ok, bom número. Aí ele faz um outro cálculo seguinte. Ele pega a idade do universo, tá? E divide por um tempo atômico, que é definido em termos de certas constantes, que eu tenho que me lembrar agora exatamente quais são, mas onde não entra H cortada, é uma coisa clássica, a massa do elétron, C, o epsilon zero, se não me engano, e ele divide, é um tempo característico atômico clássico, digamos, sem você fazer uso da mecânica quântica, mas com constantes fundamentais. Na idade do universo entra G, tá? Desculpe, nessa relação da força elétrica e gravitacional. Então ele expressa a idade do universo hoje, que é 10 a 17, em termos desse tempo atômico, dá 10 a menos 40 também, o inverso, tá certo? Então, aí ele pergunta, bom, isso é uma coincidência? Mas a idade do universo muda com o tempo, é óbvio. O universo está ficando cada vez mais velho. Então, aí ele pega outras expressões da natureza, outras coincidências, e explora. Então, na verdade, eu acho que ele tem uns 3 ou 4 exemplos. No livro do Weinberg, Gravitation Cosmology, quando ele aborda esse problema, ele dá uma discussão ampla sobre isso, com vários exemplos. Então, teoricamente, são coincidências. O que Dirac perguntou é o seguinte, essas coincidências são puras coincidências numéricas ou expressam talvez algum conceito mais fundamental da natureza? A gente tem que lembrar, eu acho que aí, duas coisas. Primeiro é a própria personalidade do Dirac. Dirac era uma pessoa que não tinha medo, digamos assim, de expressar ideias bastante ousadas, como você vê a ideia do monopólio magnético, né? Que ele explica a quantização da carga pela existência de monopólios magnéticos que continuam hoje hipotéticos ainda. Mas é uma ideia extremamente interessante e brilhante. Essa ideia foi outra, do mesmo estilo. Ele pega e pergunta, bom, eu tenho uma série de coincidências numéricas e será que elas contêm alguma coisa mais fundamental ou são puras coincidências? Então, a hipótese levada adiante foi de que talvez elas reflitam algo mais fundamental. E se você levar a sério isso, tem uma série de consequências, inclusive muito positivas. Uma das que a gente viu aqui agora, nessa teoria que a gente constrói, é que
você pode obter, por exemplo, uma aceleração do universo puramente dirigida pela ideia, pela variação de G, tá? Sem outros ingredientes. Né? Aliás, essa numerologia, só para complementar uma coisa curiosa, porque eu citei aí os meus dois professores, né, já falecidos, o Brasil e o Plínio. Eu mostrei a foto porque o Brasil morreu mais recentemente, o Plínio morreu já há 15 anos, faleceu há 15 anos. Então, e eu me lembro que o primeiro trabalho que eu fiz foi com eles, foi meu mestrado, tá? Foi sobre a teoria de Markowitz e a G variável, aquela que eu descrevi, onde que ele introduz. E a gente teve uma longa discussão, eu lembro, sobre como encarar essas coincidências numéricas estabelecidas pelo Dirac. Eu me lembro até que o Plínio, que era um amante fervoroso da filosofia grega antiga, né? Ele queria todo preço, mas ele conseguiu, fomos transigentes com ele, e incluiu uma expressão numerologia pitagórica na introdução do artigo para referir-se a todas essas especulações do Dirac. Mas eu diria que no momento atual continuam sendo especulações. É difícil ver, como você falou, na época, década de 30, o pion era tido como fundamental, hoje não é mais, é um quark antiquark, né? Então é outra coisa. Mas algumas dessas analogias que ele fez persistem. Essa, por exemplo, da relação da idade do universo. Eu só coloquei essa aqui porque ela é um pouco mais direta, tá? Né, da relação massa do pion. Sim, muito obrigado. Mas ainda eu fico curioso, porque hoje em dia, será que essa relação eu posso substituir por uma massa de outra partícula, né? Ou seja, fazendo a conta explícita, né, dos valores, né? Enfim, eu queria fazer outra pergunta. Achei Só interessante. respondendo isso, poderia substituir pelo MIO, que tem Mil, mais né? um padrão. Sim, sim. O problema é que o MIO não desempenha, até onde eu sei, um papel tão fundamental, né? Sim, Na estrutura, entendi. na coesão da matéria. Não sei como é que poderia ser. Aham. Uma segunda pergunta, última. A ideia de G variável é muito interessante, mas como não sou da área de cosmologia, né? Hoje em dia eu sei que tem os parâmetros cosmológicos que estão plenamente determinados, né? Então, assim, se você postula uma teoria de gravitação com G variável e você calcula aqueles parâmetros cosmológicos que estão dentro dos valores determinados pela experimentação, ou seja, para dar um segundo suporte, né? Não só interessante teoricamente, mas também tem um suporte experimental que possibilita que o pessoal investigue essa área, né? Eu queria uma explicação. Olha, a questão em cosmologia hoje, eu me lembro sempre de um seminário que eu assistia muito tempo atrás, eu vou dizer talvez mais de 10 anos, tá? Num congresso internacional que foi para um dos principais relativistas, cosmólogo Ellis, lá de Cape Town, na África do Sul. Então, é um físico extremamente importante em todas essas várias contribuições. O livro dele que ele escreveu com Hawking na década de 70, né, The Large Scale Structure of Space-Time, continua sendo uma referência extraordinária. E, bom, ele teve várias contribuições. E ele disse o seguinte, nesse seminário, que eu acho que ele tem razão. Ele falou assim, se você olha para um lado, sob certo ponto de vista a cosmologia, tá, ela é um sucesso extraordinário. Tá? Ela prevê a nucleossíntese primordial, a abundância primordial de hélio, ela prevê a radiação cósmica de fundo, tá? Ela tem um mecanismo para explicar a formação de galáxias a partir de um universo homogêneo isotrópico. Bom, você pode ir enumerando. Então, é um céu azul de brigadeiro, digamos assim. Entretanto, se você olha de outro ponto de vista, é uma catástrofe, porque para todos esses resultados, você precisa da isotropia e da homogeneidade do universo. Tá? E isso só pode ser obtido, por exemplo, através de um mecanismo de inflação primordial que depende de vários parâmetros ajustáveis, que a gente não sabe exatamente o que constitui esse mecanismo de inflação responsável, fundamental por ele. No momento, hoje, o universo tem 95% da matéria que compõe um setor escuro, matéria e energia escura, que você não consegue detectar. Você tem
essa energia escura mesmo, ela tem uma interpretação simples em termos de energia do vácuo quântico. Entretanto, há uma discrepância profunda e complicada entre os valores observados e os valores teóricos. Então, é uma relação que depende, é complicado de você dizer, podemos considerar como um sucesso ou podemos considerar como um não sucesso? Porque, por um lado, por exemplo, o modelo cosmológico padrão, que é baseado na constante cosmológica e da matéria escura, como 95% do constituinte, ele faz uso de duas componentes exóticas que a gente não sabe muito bem o que são. Entretanto, ele com poucos parâmetros, essencialmente 3 parâmetros, ele reproduz uma quantidade de dados impressionantes. Tá? Desde a CMB, de formação de estrutura, lenteamento, um monte de coisa. Tá? Com mais ou menos valores naquela faixa. Então, ele, por outro lado, você pode dizer também, você pode defender esse setor escuro. Olha, nós temos tantas teorias que prevêem partículas além do modelo padrão, a supersimetria, que é natural que a grande unificação, que deve existir algumas outras partículas que seria interessante ter um setor escuro do universo. Por outro lado, vai falar, sim, mas por que esse setor escuro é tão resistente a qualquer observação, apesar de todas as tentativas diretas e indiretas de detectá-los? Então, você praticamente divide, então, em duas escolas, aqueles que acham que a cosmologia é um céu azul, né? E outro que diz o seguinte, bom, não tem um céu azul, não, tem umas nuvens pretas aí terríveis que o pessoal costuma citar muito como exemplo o que aconteceu no final do século XIX, quando Lord Kelvin, né, tinha dito que a física, naquele momento, baseada em Maxwell e Newton, essencialmente, no eletromagnetismo e na termodinâmica, né, era um céu perfeitamente azul com duas pequenas nuvenzinhas, uma era a radiação do corpo negro, ele falou isso antes de 1900, e outra era a pequena anomalia no periélio de Mercúrio. Ora, essas duas nuvenzinhas se tornaram duas tempestades, estão na raiz das duas teorias fundamentais modernas, que é a mecânica quântica e a teoria da relatividade geral. As pessoas tentam evocar esse exemplo histórico para dizer, talvez, tudo isso seja sinal de que a gente esteja na iminência de uma nova física fundamental. A questão aqui, do nosso ponto de vista, pelo menos nessa análise que a gente teve, não é nem explicar propriamente o que é massa, não teríamos essa ambição, porque é um problema extremamente complexo e não é com a teoria newtoniana, seguramente que a gente vai conseguir isso, mas é dizer que talvez com esse ingrediente, por exemplo, tem um dado, você consegue resultados bastante interessantes como processo de aceleração do universo. Tá? Com um G, mas a expensa de quê? De um G variável. Algum preço você tem que pagar. Claro que eu não estou advogando aqui fortemente no valor do que a gente propôs, porque é uma teoria que nós acabamos de lançar a ideia, foi 2 dias na CHIV, né? Mas ela contém talvez germes interessantes que talvez mereçam ser discutidos se a gente pretende abordar proximamente. Mas voltando à sua questão inicial, eu acho que tanto a astrofísica como a cosmologia, vamos dizer assim, ela convive num drama entre uma visão terrivelmente otimista e outra terrivelmente pessimista. E aí depende muitas vezes quase da inclinação filosófica ou mesmo do perfil psicológico, às vezes o pesquisador saber qual partido vai tomar, né? Mas é surpreendente que mesmo que o modelo padrão cosmológico, baseado na teoria da relatividade geral, contenha elementos tão estranhos como a matéria escura, a energia escura, que ele consiga explicar ainda assim os dados também. Essa é uma coisa também que leva a gente a pensar. Será que há necessidade? Ou, bom, necessidade de compreender claramente tem. Mas qual o caminho que a gente deve tomar? Modificar a relatividade geral ou tentar entender melhor a natureza desse setor escuro? Obrigado. Ok, eu sugiro passar para a próxima pergunta pelo Ronaldo. Ronaldo, você pode fazer a sua pergunta. Enquanto o Ronaldo está fazendo pergunta, eu peço a todo mundo que puder, liguem as suas câmeras para nós podermos registrar a participação no seminário. Valdelino, por favor, registre a participação. Ronaldo, você pode fazer a sua pergunta. Olá, Júlio, todo mundo.
Júlio, tudo bem? Duas perguntinhas aqui. O que eu entendi dos seus resultados, você encontrou a potência, né, na qual evolui o fator de escala em função do W, aquele parâmetro, né? Do ponto de vista, né, cosmológico, seria interessante você ter uma potência que vem lá de 2/3 e depois vai para um valor maior que 1. Você chegou a fazer essa solução dinâmica, né, de um redshift alto para agora? Essa é uma pergunta. E outra é a seguinte, no momento que você incluir perturbações nessa densidade, o G ele vai depender da escala também, vai depender da escala dessas perturbações. Você vai ter, por exemplo, um G numa galáxia que é mais massiva e um G um pouco diferente, alguma outra mais leve. Seriam essas duas. Obrigado. Bom, boa tarde, Ronaldo. Tudo bem por aí? Já. Respondendo a sua primeira pergunta, né? Obviamente, deixa eu pegar aqui a equação. No caso, no mecanismo só que a gente abordou, tá? Essa transição, porque essa aqui são as nossas equações, tá? Se você reduz ela para o caso cosmológico, vamos lá, deixa eu pensar aqui no caso cosmológico, são essas equações aqui. Tá? O que nós fizemos? Nós procuramos, então, leis de potência. Leis de potência não vai ter essa transição que você vai ter, que se estabeleceu. Mas, obviamente, pela própria riqueza da equação, e isso um estudo de sistema dinâmico revela-se bem interessante, ela é uma solução mais simples que tem. Seguramente você vai ter soluções mais complexas que revelam fenômenos como essa transição. Eu acho que, inclusive, é uma coisa que agora você me deu uma ideia de que talvez o primeiro ponto para fazer, ao fato que essas equações são um pouquinho complicadas, mas é tentar fazer um estudo através do sistema dinâmico dela para mapear todo o espaço de soluções que tem, mesmo se você não conhece especificamente. Mas algumas soluções elas são possíveis e elas podem revelar esse fenômeno de transição que você faz de uma expansão acelerada para outra. Então, por exemplo, na solução de Markowitz, deixa eu falar, quando aquele enfoque de Markowitz que é muito mais simples, você não tem uma dinâmica para o G, você supõe existem soluções dessa natureza. Tá? Então, aqui você pode esperar seguramente soluções ainda mais ricas que Markowitz. Porque eu mostrei também a solução de Markowitz mais simples, mas você tem soluções bem mais complicadas ali. Tá? Que é o equivalente a você considerar a curvatura do universo. Não, depende tudo da energia, dos parâmetros que você tem. Agora, considerando o segundo ponto, deixa eu voltar nas equações completas, que são essas aqui. Quando você faz o estudo perturbativo, obviamente vai aparecer uma dependência na escala. Se você observa aqui na equação 34, aparece o Laplaciano de sigma. Que no caso cosmológico de base, para o universo homogêneo, isotrópico, ele é zero. Sigma só vai depender do tempo. Entretanto, quando você faz a perturbação, você introduz uma homogeneidade, esse termo contribui, e esse termo contribui como escala. Vai aparecer aqui, uma decomposição de Fourier, o número de onda da perturbação. Então, o acoplamento gravitacional também vai depender do número de onda. E isso aí vai ter impacto na formação de estruturas. Se você pensa, apenas isso a gente já fez uma investigação preliminar, numa estrutura em larga escala, onde você despreza esses gradientes aqui, você vai encontrar que aqui é um resultado bem simples, se considera soluções tipicamente do lei de potência, que, portanto, não apresentam essa transição, você vai encontrar aquele resultado que já ocorre na relatividade geral. Quando você tem expansão acelerada, a formação de estrutura é suprimida, porque você tem uma expansão mais rápida, mais difícil de aglomerar matéria, e quando você tem uma aceleração não acelerada, ela termo em inglês é enhanced, amplificada, tá? Termo em português. Ela é amplificada porque você tem uma expansão mais lenta, portanto, a aglomeração de matéria. Então, essas soluções transientes, como você fala, que talvez, eu acho que isso é isso que eu entendi na pergunta, que vai ter uma fase
típica de expansão desacelerada seguida por uma acelerada, em princípio ela é perfeitamente possível aqui, devemos esperar ela, já é possível em Makevich. Não exatamente isso, porque Makevich supõe um comportamento que depende do tempo, lá em que o acoplamento gravitacional decai com o tempo, mas se você colocar um que cresce, você vai obter esse tipo de situação, ou mesmo um acoplamento gravitacional um pouco mais, uma forma mais complicada, mas aqui nós não precisamos adivinhar o comportamento. Ele sai do conjunto de equações, essa é para nós a grande vantagem em relação às propostas anteriores de uma teoria newtoniana. Então, eu suponho, quer dizer, isso aí é uma das coisas que a gente está verificando, né, que o que você está pensando, que eu entendi da pergunta, que é uma transição de fase desacelerada para acelerada, e preservando a formação de estrutura e depois, bom, tendo as características que hoje se observa para o universo em grande escala, eu acho que é perfeitamente possível nessa estrutura. E há uma forte dependência na escala aqui, ainda mais no caso usual, devido a esse Laplaciano de sigma aqui. Então, o próprio acoplamento gravitacional vai depender da escala, o que é bom, tá? Que acomoda bem, eu acho, que os dados experimentais. Tá? Não sei se eu cheguei a responder ou não. Sim, sim, obrigado. Só um comentário. Na questão da escala, né, talvez possa isso ter a ver com alguma conexão com matéria escura também, porque se vê, por exemplo, a descrição de Monde, né, que tenta substituir a matéria escura, você teria como se fosse vários parâmetros de aceleração diferentes em galáxias diferentes, né? Então, talvez uma dependência de escala, né, nesse tipo de equação possa gerar uma coisa desse tipo, né? Seguramente. Agora, aí você tem que ver, porque em Monde você tem aquele problema, que aliás é o trabalho até do Davi com o Valério, né? De que você tem as questões, você tem previsões às vezes diferentes para galáxias anãs e galáxias gigantes, né? Bom, aí a diferença de massa, o mesmo de tamanho, é uma ordem de magnitude em geral, né? Uma ou duas ordens, quer dizer, para galáxia, talvez massa de galáxia chega a 2 ou 3 ordens de magnitude de uma galáxia gigante e uma galáxia anã. Tá? Teria que ser verificado. Isso aí é outros aspectos que a gente pensou, porque, estendendo um pouco o comentário, é que eu mostrei que a lei de força ali é essencialmente a mesma que a newtoniana, né? Deixa eu colocar aqui o gráfico. Tá? Aqui, o usual. Isso é outra motivação também para esse trabalho, porque na maior parte do tempo os astrofísicos não usam relatividade geral. Galáxias em aglomerados de galáxias. Eles usam física newtoniana. Sim, sim. Mesmo aglomerado, escala de aglomerado, que é o tamanho de um aglomerado é da ordem de megaparsec, você pode usar o teorema de Virial, por exemplo, e vários outros processos que são puramente newtonianos. Mas aqui, a gente observa aqui que isso aqui foi feito com um objeto como o Sol, como a Terra. Não testamos ainda para a galáxia, mas a gente já viu que há uma diferença em certos regimes. Tá certo? Que não é perceptível aqui, porque no caso, felizmente para nós, essa discrepância ela ocorre bem no centro. E lá é menos perigoso do que se tivesse uma discrepância ao longo, por exemplo, de todo o raio da Terra, do Sol. Tá certo? Mas é uma das coisas também que a gente pretende estudar, porque pelo menos essa formulação newtoniana aí nos agradou nesse primeiro enfoque. E apenas um comentário final sobre isso é que o que também nos surpreendeu, e a gente está um tempinho trabalhando nisso, é a dificuldade de construir uma teoria newtoniana consistente. Parece que a teoria newtoniana, isso aí também é uma coisa, do ponto de vista para quem estuda teoria newtoniana, às vezes a gente está tão acostumado com ela que não se dá conta de como ela é especial e como ela é quase como um cristal da Boêmia. Você tem que tomar um cuidado danado. Você bateu nele, você quebra toda a estrutura. Então, como falei, extremamente complicado construir uma teoria do tipo newtoniana com essa característica, muito mais, aparentemente, que uma teoria relativista. Ok, Júlio, obrigado. Valeu. Então, a gente vai ter a última pergunta do Wesley. Por favor, Wesley, faça a pergunta.
Eu. Boa tarde. Boa tarde, professor. Obrigado pela apresentação. Eu fiquei com a impressão de que vocês propuseram, de certa forma, uma correção clássica, né, para a teoria newtoniana, digamos assim, embora a relatividade geral ainda seja, tudo bem, uma teoria clássica, né? A constante gravitacional, pelo que eu entendo, ela aparece na teoria da relatividade geral quando a gente faz aquele limite do caso estático do potencial, né? E aí a gente quer que recupere o potencial newtoniano, né? Então, gostaria de saber se vocês chegaram a explorar a situação na qual você força a relatividade geral, nesse caso, de certa forma estático, reproduzir o potencial que vocês encontraram para o modelo de vocês, né? Seria agora a generalização relativística do caso da teoria que vocês propõem. Olha, E se isso daria origem a alguma constante cosmológica, né? Alguma coisa do tipo. Olha, a gente chegou a tentar fazer isso através da teoria de Brans-Dicke. Por quê? Porque na teoria da relatividade geral, o G é constante, não há como. Mesmo se você fizer uma análise PPN, quer dizer, uma aproximação pós-newtoniana para escalas dos sistemas solares, suas correções, ali sempre o G será constante. Você tem correções, você pode introduzir, mas não exatamente as contribuições que vêm outras depois, você não consegue, até onde eu me lembro, e eu sei, consegue interpretar como sendo uma possível variação de constante fundamental. No entanto, Brans-Dicke, você já tem a variação de G. Né? Está lá, é o campo φ que eles colocam. O problema lá de Brans-Dicke, isso foi uma surpresa, é que, em primeiro lugar, Brans-Dicke, quando você faz a aproximação PPN, em primeira ordem é Newton com G constante. Você tem que ir em segunda ordem. Mas em segunda ordem, aí você você cria uma teoria extremamente complexa. Você pode introduzir, mas já é uma teoria de segunda ordem. Tá? E aí você tem vínculos para elas também extremamente fortes. Então, o que nos ocorreu? Foi fazer uma teoria, como é que podemos dizer, truncada, uma aproximação PPN truncada. Esse foi o nosso primeiro enfoque. Pegamos Brans-Dicke, fizemos a aproximação, mas, em certo ponto, em certos lugares, como a gente quer uma variação de G, a gente não trunca, a gente não aproxima, e em outros lugares a gente aproxima. Então, fazemos uma coisa meio herética, mas que com a perspectiva de gerar algo ali. O problema é que essas teorias, inclusive a teoria de Brans-Dicke, é uma teoria muito bem formulada, e ser muito bem formulada significa que ela é cheia ela é tudo interligado. Então, o que sempre acontecia em várias tentativas que a gente fez é que quando a gente truncava, em algum momento caía numa contradição. Tá? E claramente ficou vendo, não é essa o enfoque adequado. Você pode, obviamente, fechar os olhos para essas contradições, mas aí você está fazendo uma coisa extremamente mais... Bom, você pode dizer, tudo bem, mas um pouco forte. Então, a gente pensou em seguir um caminho um pouquinho diferente, que é esse aqui, tá? De propor essa lagrangiana, no intuito também que talvez essa lagrangiana aqui, que a gente considerou, depois também a gente tentou várias outras formulações, né, inspiradas em diferentes teorias, que ela pode ter uma ideia de como que você poderia criar, a partir daí, uma teoria relativista que incorporasse esse efeito. Fazer o caminho inverso. Nesse sentido, uma expectativa que eu tenho é que seja possível, talvez, alguma relação com a versão relativista de Monge, tipo TeV. Tá? Porque ali você tem um arcabouço tal de campos, campo vetorial e campo tensorial, escalar, com vários acoplamentos, que talvez você consiga. O problema sempre é o seguinte, essas teorias relativistas são todas muito vinculadas pelos testes locais. Tá? Então, é possível, mas provavelmente, mesmo que seja uma teoria tipo TeV, não é TeV, porque TeV tem que satisfazer os vínculos locais. E eles restringem fortemente. Esse é um problema. E para Brans-Dicke foi isso aí. A gente até chegou a pensar, bom, vamos tentar como laboratório, mas era sempre incômoda algumas contradições que eu falei assim, não, melhor não.
a gente tentar forçar um pouco mais, tentar construir algo um pouco mais coerente. Então, isso aqui tem uma cara de Brunswick, mas não é exatamente Brunswick. Mas talvez possa representar que Brunswick também é um protótipo. A partir de Brunswick teve Rondesk, teve FDR, teve TEV, tem um conjunto de teorias. Hoje, eu não sei nem o número de teorias desse tipo que existem, são muitas. Então, nesse sentido, o problema é a força da aproximação PPN e dos vínculos que ele cria. Essa é uma questão. Que aqui está um pouquinho superada, tá certo? Por construção, praticamente. Tá certo, obrigado. Obrigado, Sam. Muito obrigado mais uma vez, Júlio, pela sua apresentação, por aceitar esse nosso convite de fazer esse seminário. A gente teve muitas perguntas hoje, até discussões, e obrigado mais uma vez. A gente continua semana que vem com mais seminários. Eu agradeço vocês. Obrigado, Dimitri. Okay. Eu acho que tem mais perguntas, não é perguntas, mas outros pedidos no chat. O Hector pediu um contato de você, porque ele quer fazer pergunta pelo e-mail. Olha, deixa eu ver aqui. Cadê o chat aqui? Deixa eu passar. Estou tentando localizar o chat. Eu deveria estar em algum lugar aqui. Deixa eu ver. Na tela principal do Zoom, você tem, junto com todas as controles lá, você tem um chat. Pois é, isso embaixo, na barra inferior. Deixa eu ver. Aqui o chat. Tá, deixa eu ver aqui. Isso. Então, aqui deixa eu passar o meu contato. É um prazer. Deixa eu ver se eu digitei isso certo. Está aqui. Acho que está correto. Tá bom? Será um prazer receber essa mensagem de vocês. Ok, então acho que bom final de semana todo. Obrigado a vocês de novo. Tchau, obrigado. Ok. Como é que fala em russo? Dobra? Não, é da свидания. Não, bom final de semana. Eu não sei. Você pode falar доброго weekenda. Dobro weekend. Ou das vidania. Das vidania, tchau, né? Então, okay. Um abraço, então. Tchau. Abraço.